O programa Mais Saúde está no ar. Hoje eu estou aqui no Instituto Biológico e vou entrevistar a doutora Daniela Quebal, que é pesquisadora do Instituto Biológico, mas ela não é só pesquisadora, ela é médica veterinária e presidente do Conselho Regional de São Paulo. Ela é a primeira mulher presidindo um conselho em São Paulo. Então, é uma matéria muito legal que vocês vão ver agora. Bom, o programa Mais Saúde está muito especial. Hoje eu estou com a doutora Daniela Quebal, que é pesquisadora aqui do Instituto Biológico aqui em São Paulo, na Vila Mariana. E como médica veterinária, ela tem um papel muito importante, papel duplo. Como pesquisadora, e ela vai falar qual é o outro papel. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, obrigada pela sua oportunidade, por esse Eu que convite. agradeço. Eu queria saber, médico veterinário, como pesquisadora aqui do Instituto Biológico, como é que é isso? Ser cientista, né? Mais fácil. Cientista, vamos lá, vamos simplificar. Para todo mundo entender, né? Trabalhar com ciência, eu faço isso acho que desde do ensino médio, quando você ganhava aqueles kits, né? De Sim. microscópio, aquelas coisas. Então, desde então é uma coisa que para mim é uma meta que eu atingi e gosto de trabalhar no ambiente acadêmico, gosto dessa coisa de buscar inovações, buscar respostas, tentar achar soluções para alguns problemas, né, que vão atingindo a sociedade, a profissão. E sou muito realizada no que eu faço. E o que você faz aqui no Instituto Biológico como veterinária? Atualmente eu estou no laboratório de doenças de suínos, que trabalha principalmente com enfermidades de notificação obrigatória, junto com programas de controle de enfermidades do governo federal. Então, peste suína clássica, doença de Algésque e outras que são necessárias fazer as análises para comercialização dos produtos de origem suína. Mas também colaboro em trabalhos de detecção de enfermidades parasitárias e zoonóticas. E quais são essas doenças? Toxoplasmose é a enfermidade que eu mais estudo. Fiz meu doutorado, meu pós-doutorado estudando essa enfermidade. Também giardíase, doenças causadas por protozoários em geral, mas também trabalho um pouco com ectoparasitas e parasitas. E você falou que essas doenças são de notificação obrigatória, para as pessoas entenderem o que são essas, o que significa essas doenças de notificação obrigatória. Tanto se fala, mas Verdade, né? a gente trazer isso para a realidade É. real, né? Então, tanto o Estado quanto a federação, eles querem garantir que os rebanhos dos animais que vão ser utilizados para alimentação humana ou para outras utilizações tenham uma garantia de qualidade e de saúde. Então, para direcionado para segurança alimentar e para comércio, então, algumas enfermidades, os estados e a nação têm interesse ou de controlar e erradicar, ou de prevenir que entre no território nacional, né? Então, essas são enfermidades que, se são detectadas de alguma maneira, elas têm que ser reportadas para uma esfera de controle, né? Uma secretaria, uma coordenadoria que acompanha essas atividades. Então, esse ato, né, de avisar que foi feita uma detecção, né, uma possível diagnóstico, é a notificação. Então, as enfermidades que elas devem ser reportadas são as enfermidades de notificação obrigatória. Então, no caso de suínos, temos a peste suína clássica, a doença de Algésque, a peste suína africana, que
A peste suína clássica ainda ela é endêmica em alguns estados do Brasil, principalmente norte e nordeste, mas no sul e sudeste ela é controlada. E a peste suína africana, por exemplo, ela não existe aqui no Brasil, então faço todo um esforço para impedir que entre algum material contaminado com o vírus ou algum animal vivo, né, que às vezes a gente Uhum. faz importação de genética de algum animal que seja portador ou infectado com o vírus e possa disseminar pelos rebanhos aqui do Brasil. E aí isso pode causar essas doenças que você falou, pode causar quais os tipos de problemas na pessoa, Então, se consumir? as que são zoonóticas, né, as doenças, as enfermidades de notificação obrigatória, que são zoonóticas, por exemplo, a brucelose, né, então ela pode causar problemas reprodutivos, eh eh mal-estar, febre, né, sintomas parecidos com uma virose nas pessoas. A toxoplasmose não é de notificação obrigatória, mas é uma, enfermidade que é monitorada, né, eh, pelos criadores, né, pelos atores da cadeia de produção animal, que também pode causar quadros aí de, eh eh, quadros gastrointestinais, Uhum. né, em mulheres, gestantes Durante pode causar malformações e problemas congênitos nos bebês, então a gente tem todo um rol, né, tanto aquelas, enfermidades que são só, importantes para os animais mesmo, né, então o problema é ter uma mortalidade no rebanho, impedir a comercialização desses produtos, até aquelas que vão causar mesmo algum problema para os seres humanos também. Então, todas essas a gente trabalha aqui no Instituto Biológico, né, ajudando a fazer o monitoramento e o controle. e vocês vão a campo? Também vamos a campo quando necessário, a gente, tanto em projetos de pesquisa, né, porque aqui Hum. a gente tem, algumas modalidades de atuação, né. Ou a gente recebe material para avaliação, para diagnóstico, para pesquisa, ou a gente desenvolve projetos de pesquisa, de nosso interesse, de áreas que a gente sabe que precisa de ter alguma melhoria ou alguma resposta, ou a gente presta serviço para empresas, para outros laboratórios, realizando os diagnósticos aqui e, enviando os resultados, né, os relatórios de ensaio. Então quer dizer que sim, muita gente, mas até no interior, né, no interior de São do Brasil, tem às vezes tem muita criação, né, de suínos, no seu caso, que faz a pesquisa, né. Então deve ser bem complicado você conversar com essas pessoas do quanto que é importante o controle sanitário, a vacinação, né, porque às vezes eles não têm nem conhecimento, né, tem lá o porquinho que se reproduz, não é? Isso. É por isso aqui por ser uma instituição de pesquisa estadual, a gente tem que, prestar suporte também para tanto para granjas, super, tecnificadas, né, granjas de reprodução e de venda de, genética e matrizes, quanto para produtores menores e até agriculturas familiares que têm os animais para subsistência. Então a gente tenta, direcionar nossos esforços para cada um desses setores, que todos eles são importantes para a manutenção da saúde do rebanho nacional. E, no geral, a gente, tenta prestar uma consultoria sempre junto com o médico veterinário que está no campo, né. A Sim, gente isso é muito indica que essas importante. pessoas, elas têm uma assistência permanente, né, e a gente possa contribuir, direcionando para alguma medida mais específica, né, para, uma vez detectada, né, detectado um problema. Então, passar as informações que vão ajudar naquela situação, mas tendo sempre o acompanhamento do técnico a campo que conhece, né, a situação específica de cada local, das condições financeiras, né, do quanto de investimento e da Sim. gestão de cada lugar. Você como você falou, que a camping, essa parte é tão importante, o que que é mais desafiador em ir a campo e falar para isso para as pessoas? Porque as pessoas às vezes não têm nem noção que isso mexe com a saúde pública, saúde única, que é no médico veterinário, como a gente sabe muito bem,
Tá ligado com o meio ambiente, com a saúde humana e a saúde ambiental. O que é mais desafiador? É essa diversidade mesmo, né, quando a gente, chega num local para atendimento, para colaboração, a gente nunca sabe qual vai ser o grau de instrução e de aceitação do nosso trabalho que vai ser feito, porque muitas vezes é o proprietário que nos solicita, e chegando lá a gente lida com o gerente, o tratador, Uhum. então a gente tem que, ter um tempo, separar um tempo para essa conversa, para essa orientação. E eu acho que o mais importante de tudo é, uma vez que a gente, faz as análises aqui e detecta o que está acontecendo, voltar lá para explicar a situação. O que que deu, o que que não deu, como continuar, né, não deixar essa situação, inacabar, né, ter o começo e meio e Sim, fim com sim. as Uhum. pessoas, para elas se sentirem amparadas, para Lógico. elas se sentirem compreendidas também, porque tem muita informação, muita questionamento que a gente, traz para os nossos projetos, porque a gente vai escrever mesmo, de coisas que a gente ouviu lá no dia a dia, de associações que as pessoas que estão lá todo dia estão fazendo, estão olhando, né, e muitas vezes nos ajudam a buscar, Mas outros componentes que informações. podem ajudar ali no ciclo da enfermidade. Como mulher, é difícil? É. Desafiador. Eu não vou mentir que no começo da carreira eu, eh, tentei buscar atividades, projetos, e e e ações mais voltadas para pequenos ruminantes, porque são raças, né, são criações que as mulheres conseguem dar conta, sem precisar de ajuda. E aí Isso é porque verdade. era muito comum você chegar numa propriedade, né, num local, e os trabalhadores ali te falarem: "Não, mas se você é veterinária, você dá conta, Conta. né, você fica à vontade aí para fazer seu trabalho e me chama". E ficar encostado, né, só Só observando o trabalho observando, que a mas não gente ia quer fazer. fazer. Então eu não vou mentir que nesse começo eu, busquei trabalhos para trabalhar com ovelhas e cabras, porque eu me sentia mais confortável. Mas depois que a gente vai pegando o jeito de falar com as pessoas e de explicar, né, que cada um tem o seu lugar, que todo um trabalho é multidisciplinar, que ninguém está aqui sozinho, que tanto a equipe que é do laboratório, quanto que a equipe do campo estão ali para buscar os mesmos objetivos. Aí vai ficando mais fácil. Mas hoje em dia, tem menos problemas. Eu, pelo menos, tenho enfrentado minhas dificuldades, mas acho que é porque a gente vai ficando mais velho, né. Mais calejada. Já passa mais credibilidade. Você acha que, como veterinária, ele tem que conversar com as pessoas, explicar, dar esse acompanhamento que você dá para essas propriedades, para os gerentes, donos, eles começam a ter com mais consciência do quanto a gente é importante para a saúde deles, saúde da sociedade? Sim, eu acho que é esse diálogo mesmo, é o processo de convencimento diário, né. A hora que você acha que atingiu ali a consciência de uma pessoa, chega outras 5 que estão com as mesmas dúvidas, com as mesmas dificuldades, então é todo dia. Eu não vou negar que depois da pandemia, os debates e até os termos, eles ficaram um pouco mais, eh eh, comuns para as pessoas, Uhum. né, são termos que as pessoas passaram a ouvir melhor, mas ao mesmo tempo os questionamentos aumentaram na mesma proporção, né, então antes as pessoas que não questionavam vacina, hoje questionam, por causa dessa mesma Sim, situação. sim. Então, você tem que estar preparado para explicar tudo, por que que funciona o antibiótico, por que que funciona a vacina, por que que os animais têm, diferentes necessidades, em diferentes idades, né, por que que a ciência faz diferença no resultado final, seja que para uma criação ali de lazer, né, de entretenimento, seja para uma Uma grande grande produção social. produção. Porque mesmo o pessoal mais tecnificado, às vezes quer buscar a solução fora. Não, Sim. aqui a gente não vou pegar o conhecimento daqui, vou buscar o conhecimento fora. E isso pode interferir em algumas, melhorias, porque a gente tem situações muito próprias
que os pesquisadores aqui do Brasil tiram de letra, né, então tem coisas aqui que a gente faz com uma excelência que o pessoal vem buscar o nosso conhecimento. Então, são entraves diferentes, mas eles assim, eles E eles, com a pandemia, então eles entendem melhor qual é o nosso papel como veterinário. como Veterinário veterinário ainda estamos chegando lá, é. né, até os próprios serviços de saúde, a gente tinha alguma dificuldade, né, de explicar que o estudo biológico não parou na época da pandemia. A gente tinha um esquema de revezamento, interno para não ter tantos, funcionários ao mesmo tempo, Uhum. mas a gente não parou nem um dia sequer durante a pandemia. Ninguém tirou férias. Não teve, ninguém não teve teletrabalho aqui no Instituto. Claro, tinha umas pessoas Sim. como alguma, né, um grupo de Isso, risco, mas sim. no geral, eu vim aqui, pelo menos 3 vezes por semana, eu estava aqui no instituto, porque a gente não parou e a gente ajudava também com os programas de prevenção da Covid-19. Mesmo com as próprias instituições de saúde, eles questionavam: "Não, mas o veterinário vai tomar vacina de Covid, mas vocês não são da área da saúde". E a gente tinha que brincar a lei, às vezes, para mostrar de que sim, nós somos uma profissão reconhecida, trabalhamos em uma só saúde, né, e auxiliamos em todas as frentes. Eu fiz o treinamento, né, do Ministério da Saúde, caso, né, se a gente precisasse mesmo ter um batalhão de enfrentamento, né, fiz todos os cursos lá, não precisou, ainda bem, mas, na hora de pedir ajuda, a gente reconhecia, né, só ali no dia a dia, e a população ainda nos, relaciona muito com os pets. Então, Isso. essa parte da segurança alimentar, a gente tem tentado disseminar mais. É. A Daniela, tem um grande desafio, não é só na pesquisa. Agora ela vai falar para a gente sobre o maior desafio dela, como acho que como veterinária, não no instituto fazendo grandes pesquisas, mas como presidindo um conselho regional de São Paulo. É a primeira mulher do Conselho de São Paulo que assumiu esse posto já tem um ano, né? Fez um ano agora em Então, agosto. vai dizer para. Agora você vai falar para a gente qual é esse desafio, como que surgiu esse desafio? Isso, então, em agosto de 2024, eu e um grupo excelente de profissionais, a gente achou interessante participar do processo democrático, do nosso conselho de classe de medicina veterinária e zootecnia, porque por um desde que eu me entendo por veterinária, que a gente tem que participar, né, um dos nossos direitos como profissional inscrito no conselho é participar das eleições, e era sempre uma mesma chapa, com aquelas mesmas pessoas que, claro, eram pessoas renomadas, experientes, com tempo para contribuir, né, com as necessidades, mas parecia que tinha um distanciamento, né, entre quem estava lá e quem estava no dia a dia da profissão. E a nossa intenção na época, né, que a gente participou das eleições, e foi muito bacana, porque não só o meu grupo concorreu, como mais 2 outros, então a gente tinha 4 opções durante as últimas eleições, e só isso já foi Já foi super. maravilhoso. Não, já foi, É, assim, desafiador. eu já me senti muito orgulhosa de Sim. participar disso. Normalmente é só uma, né? É, É. e a gente viu que esse anseio, né, por essa oxigenação era generalizado. E por mais que a gente quisesse provocar e se colocar à disposição para colaborar, no fim a gente ganhou a eleição e ficamos, assim, muito gratos mesmo por essa confiança, mas eu mesma não tinha experiência com esse tipo de trabalho. Eu sempre quis entender melhor, né, O que era era o respons papel do veterinário, do conselho? eu fazia o básico, eu era Sim. responsável técnica aqui do meu laboratório, no laboratório que eu atuo aqui no Instituto Biológico. A gente precisava de algum patrocínio para alguma coisa, a gente pedia para o conselho, mas eu não tinha muita noção de como que a gente podia trabalhar juntos melhor, né. Falei: "Não é possível que uma instituição de pesquisa que, tem vantagens, mas também poderia estar inserido melhor
no contexto da profissão, e um conselho que aparentemente tá para ajudar toda a sociedade, não se conversem mais a fundo. Então, eu quis aprender, é isso, eu falei: "Eu vou aprender, eu quero saber o que está rolando e tentar, Tem que fazer ajudar da jus melhor a forma possível". ao meu conselho, ao Eu pagamento. espero que sim. Não, de correr atrás, de saber o que está Isso, acontecendo, de né. ter esse retorno, né, É. das informações e da gente, eh, conseguir aproximar mais, né, como as gerações elas estavam, além de ter gerações muito distanciadas e a gente ter cada vez mais profissionais no mercado que são, eh, têm uma visão completamente diferente de como é o trabalho, de como se deve trabalhar, a gente viu que ia ter uma hora que esse intervalo ia ser muito difícil de ser superado. Então, o desafio foi esse também, tentar conversar melhor com as pessoas, porque isso eu ouvi de pessoas que estavam no conselho, antes da gente. É obrigação do profissional buscar o conselho. Não está de todo errado, mas hoje em dia a gente tem outras ferramentas, a gente tem, outros meios de se comunicar. E não, a gente não pode negar que a quantidade de conteúdo, você vai poder falar isso com mais propriedade, ela é imensa. Então, Sim, a gente tem que provocar de alguma forma para ser escolhido, para ser escutado. Então, a gente acha que tem que ter um meio termo. A pessoa tem que, eh ter, a iniciativa, ela tem que buscar claro, o que o co como é a maneira correta de trabalhar, sim, mas a gente tem que, se atualizar, se modernizar, sem dúvida. né, para fazer não para dificultar a vida da pessoa, mas para fazer isso cada vez mais ágil, porque a quantidade de informação é muito grande. É. E cabe a nós, eu como jornalista e veterinária, podar, assim, né, escolher as pessoas com quem eu vou conversar, as notícias que eu vou dar, os entrevistados, né, as entrevistas que eu vou fazer, porque o que às vezes sai na internet, você que não é da área da veterinária, mas nós somos, às vezes sai muita coisa errada. Então a gente tem que escolher, assim, a dedo realmente as coisas que saem, porque a população, né, nas redes sociais escolhem pessoas que não são da área e falam besteira. Pessoas, temáticas, né, pontos de vista tendenciosos, então essa coisa de tentar não, vamos eu fico super feliz de falar com uma pessoa da área técnica que juntou 2 eu tenho paixão por isso, pessoas que têm 2 profissões, eu acho super bacana, acho que quando eu me aposentar eu vou voltar para alguma faculdade também, porque Ah, isso me deixou é feliz. muito elegante isso, você ter Hã. 2 2, E 2 áreas diferentes, hein. Um humanas é outra exato, veterinária, e outra biológica. complementa, então, É. para mim facilita muito, né, não ter que ficar me explicando demais, da forma assim: "Ah, porque todo", eu vejo isso, as pessoas falam: "Todo mundo tem que entender o que você está fazendo dentro do laboratório", e eu falo assim: "Mas não é bem isso, as pessoas têm que, respeitar e, acreditar no que a gente está falando, de que nós estamos dando o melhor possível para ajudar da nossa maneira, assim como uma pessoa especializada em engenharia está fazendo isso também, e eu não sei dizer como funciona o avião, assim como um psicólogo está ali ajudando da melhor forma possível a pessoa se manter estável nesse mundo, mas eu não sei fazer diagnóstico igual ele, então cada uma Isso sua é cada um e seu todo mundo se papel, né. respeitando. É isso Então é aí. isso, eu não preciso usar a linguagem qualquer pessoa tem que entender. Eu falo: "Não, porque a gente estuda tanto tempo para falar da maneira mais adequada, né, como os advogados, por exemplo, agora eu estou ajudando todas as profissões. Então a gente tem que falar da maneira correta". Sim. Como a doutora Annelisa, presidente do nosso Conselho Federal, fala, né, que nós, como veterinários, a gente tem que não pode ser AD, por quê? Porque a gente vai conversar com pessoas de todas as classes, né, seja um responsável por uma fazenda, né, um tratador, um dono da fazenda, um técnico, às vezes, e a gente tem não é uma linguagem chula que a gente vai dizer, mas assim, uma linguagem assim,
acessível para as pessoas entenderem, né. Isso, você não Né. precisa falar em, linguagem científica, E né. também sem técnica, não é Isso, isso. são coisas diferentes, É. mas não precisar, tirar a importância, Importância do nosso né, conhecimento. e tentar simplificar demais. Tem coisas que são complicadas mesmo, Sem e a pessoa dúvida. tem que entender que, não é de uma hora para outra, que às vezes tem uma resolução, tem um tratamento eficaz, né, ou mesmo um diagnóstico que, pontue para fazer isso ou aquilo. Às vezes é um indício de outras coisas que você tem que ir buscando, né, para formar um panorama maior. Então, eh, quando você já tem esse tipo de treinamento desde a faculdade, né, desde o primeiro dia ali, você entender que você vai trabalhar com a saúde animal, mas que por trás isso vai refletir na saúde humana, eh, é o passo essencial para as pessoas, saírem de lá conscientes da importância dos, formadores de opinião que eles vão ser, do grau de responsabilidade que eles vão ter, e isso não é pouco, é É bastante. A pessoa tem muito. que sentir esse peso, É, que ela vai ser importante na vida das pessoas, e exato. ela tem que saber lidar com isso. É isso aí. E o que o conselho hoje tem feito sobre isso? Como Além agora como seu desafio aí com o da presidente. coisas que eu nem imaginava que eu ia fazer, né, Hã. conversar com vereadores, deputados, Ser senadores. política. Gente, Do que laboratório para ser política. exato, né, a palavra que eu aprendi, né, a palavra do mês é articular. Então Articular. tem que articular, tem que se colocar disponível para passar as informações na hora certa, da maneira certa, porque os legisladores, eles têm os interesses próprios e cada um, de novo, no seu Sim, quadrado, claro, então eles querem se manter lógico. ali na posição deles, e fazendo a diferença de um modo que seja interessante para eles também, claro, né. Tem para eles, o resultado final é uma eleição, é uma votação, é a aceitação do trabalho que eles fizeram. Então, os projetos eles têm que ter um impacto para os eleitores. Então a gente tem que fazer esse meio termo, mostrar como isso vai refletir no nosso futuro como profissionais, como nação, e ao mesmo tempo ter uma temática que seja atraente, né, para aqueles que estão responsáveis ali por aprovar ou não aprovar as coisas, né? No fim a gente vai ajudar muito com as ideias, com o delineamento do que vai acontecer, mas quem vai dizer o sim ou não são eles. São eles. E você como preocupada na área da saúde animal e saúde humana, tem a ser feito alguma coisa no conselho relacionado a isso? Essa preocupação? Alguma comissão, alguma câmara técnica em relação a isso? Uma das comissões mais atuantes, aqui do conselho atualmente é a Comissão de Massa Saúde, né, inclusive ontem teve um seminário sobre a influenza aviária de alta patogenicidade, então a gente tenta, trazer os tópicos que estão, sendo mais debatidos, trazem mais dúvidas Hum, para os profissionais e conversar sobre isso, deixar as pessoas tirarem suas dúvidas. Então, a temos uma comissão de políticas públicas também que, importante. auxilia nessa integração dos projetos de secretarias de saúde, por exemplo, que já estão rolando, projetos de outras instituições, Ministério da Agricultura, Coordenadoria de Defesa Agropecuária, para a gente não desperdiçar esforço, não ter retrabalho e, as pessoas estarem voltadas para o mesmo objetivo. Temos um apoio da comissão de educação, tanto da área de veterinária quanto da de zootecnia, voltada também para conversar com as instituições, porque assim, o conselho não interfere na criação das faculdades, Infelizmente. né, isso é atribuição do Ministério da Ministério da Educação, Educação. que não nos consulta absolutamente para saber onde que precisa, onde que não precisa, Exato. apesar da gente estar sempre batendo na porta ali para oferecer os nossos préstimos. Mas depois que já a instituição já está lá funcionando, né, tendo alunos, matriculados e colocando profissionais no mercado, a gente tenta, passar orientações e passar um mínimo de qualidade
com que esses profissionais têm que estar chegando no mercado e que eles entendam que eles são parte de um todo. Então, se um deles, de alguma maneira, faz um trabalho, que, eh, vai ser visto como ruim, né, ele Tudo da causa, classe. então isso reflete em todo mundo. Hum. Então não adianta a gente ser nós contra eles. Já existe, e a gente tem que dar um um subsídio de alguma forma para isso não refletir no trabalho do conselho mesmo, né. Lógico. Uma das coisas que o conselho faz é receber denúncias éticas, avaliar estabelecimentos através de fiscalizações, e isso, se a gente vê que tem algum problema mesmo, pode se transformar num processo ético que, eh, é como um julgamento, é como um processo civil mesmo, com as fases ali de, acariação, conversar com testemunhas, verificar provas e até um julgamento com uma É penalidade difícil que isso, pode ser né. sofrido. E a Mas é o gente único não, jeito, né. mas é uma forma de proteger a sociedade Sim, e é o isso aí. e a boa qualidade das profissões de veterinários. E isso eu acho um dos maiores desafios, acho que dentro do conselho, você julgar um colega em prol à sociedade, né. É pesado, É pesado. é bem perturbador, a gente vê situações, assim, inacreditáveis, eh, não tem, a gente não entende, né, o que leva às vezes a um colega ser tão negligente, não respeitar o nosso código de ética. Tem gente que nem sabe que a gente tem um código de ética, a gente ouviu isso, já não sabia que eu tinha que seguir essas regras. Mas claro que tem situações que são totalmente desvirtuadas, pessoas, que têm ali os seus animais frustradas por algum desfecho, triste, né, e inevitável, e acaba colocando a carga no profissional, que fez o melhor possível, mas a gente está ali também para mostrar, né, que, tem situações e situações. Então, para o nosso alívio também a gente vê muita denúncia que não tem fundamento, e a gente tenta explicar, tenta educar tanto a pessoa que está ali como, denunciante, né, se achando lesada, É. e tanto o outro que o profissional que ficou estressado por ter sido acusado, né, por ter sido denunciado. Às E vezes e às injustamente. vezes justamente então, fazer o equilíbrio ali da pessoa, entender que a gente não está ali para, acobertar nenhuma situação, Sim, lógico né. que não. É uma avaliação por pares que é para ser justa, então, isso também cobra um preço Ah, de sem todo mundo, dúvida. por isso que eu acho que é até interessante essa substituição eventual das pessoas que estão lá no conselho, né. Lógico. Faz todo sentido, Sim. até para todo mundo conhecer melhor o que está acontecendo lá dentro e disseminar melhor as informações, né. O que a gente vê, claro, é tudo sigiloso, mas a gente pode comentar sobre o que levou à falha da pessoa, né. "Ah, olha, teve uma pessoa que, não registrou o documento necessário e isso levou a uma denúncia para ela". Então, a gente direciona palestras, conteúdos nas mídias sociais para orientar: "Não faça dessa forma", né, "Tome cuidado com isso". Então eh eh a gente tem buscado bastante usar esse tipo de ferramenta do mau exemplo que aconteceu Sim, ali, mas para para isso ilustrar de que acontece mesmo e que as pessoas têm que tomar cuidado. você está falando que o conselho briga bastante com a parte da Ministério da Educação, né. E como é que você, como presidente do conselho, hoje enxerga as faculdades de veterinária para o nosso futuro? Como é que a sociedade vai poder confiar no veterinário na situação que a gente se encontra? Assim, não é nem futuro. É agora, Isso é já já está está acontecendo. acontecendo, nós já temos profissionais recém-formados dessas instituições que já estão sendo denunciados, e a gente vê que o despreparo é impressionante, impressionante. As pessoas, elas não tiveram, o elas não tiveram o acompanhamento de disciplinas básicas, elas não tiveram aulas práticas, né, elas, se acham prontas para atuar com,
uma carga horária mínima presencial de 30%, né? E É a uma gente piada isso. ou cursos noturnos que não tem um hospital 24 horas para dar Nossa. suporte, né? Assim, não é que é o futuro, isso já está Tá. acontecendo, a gente já está reportando, a gente está fazendo um trabalho de levantamento de dados nacional para mostrar como aumentou o número de denúncias e de problemas encontrados em fiscalizações, e para fazer um estudo estatístico mesmo, para tentar correlacionar isso com o número de faculdades abertas aqui no país. Então, a gente vai mostrar isso em números, para as pessoas. Já tem outras pessoas fazendo isso também, outras iniciativas, Observatório Veterinário, o Conselho Federal mesmo tem apoiado bastante, junto com as suas comissões, essas iniciativas, porque não é uma coisa que vai acontecer. É que nem mudança climática, já Já foi, foi. gente, já foi. Né? A gente tem que tá tentando dar um respaldo para a sociedade, para isso não ter um impacto para a visão do médico veterinário, que já é tão pouco reconhecido hoje em dia, né, como uma profissão que deve ser levada em consideração por Sem todos, dúvida. e corre o risco de perder ainda mais os seus critérios, a sua honra, Lógico. né, por causa dessa situação. Só que os conselhos têm um quadro funcional e uma abrangência limitada, né? Nós temos órgãos que nos controlam também, o Tribunal de Contas da União, né? O próprio Conselho Federal, o Ministério Público. Então, nós não podemos ajudar na formação dessas pessoas. Eu não Sim. posso fazer um curso complementar do que a pessoa não aprendeu na faculdade. Isso não é atribuição do Conselho, Não. né? Mas a gente tenta mostrar para as pessoas, infelizmente, depois do que já aconteceu, como que elas devem se prevenir de possíveis infrações. Agora então a gente está numa situação assim, que a gente vai ter que procurar na internet se esse profissional fez um curso noturno ou EAD, do que um curso presencial, é isso? O É mais ou conselho menos também não isso? pode fazer indicações de profissionais, Não, né, lógico que aí não, mas mesmo. assim, Mas mas a as sociedade associações, é interessante quando a pessoa tem alguma dúvida, ela quer alguma indicação, buscar as associações, né, que ou sejam de áreas específicas da veterinária, né, na associação de fisioterapeutas, associação de oncologistas, ou de temas, né, associação de produção animal, né? Então tem muitas dessas parceiras também que ajudam o conselho em muitas atividades para buscar indicação de profissionais que ou passaram pelas provas, né, que estão ali atuantes ajudando alguma comunidade e aí realmente podem falar em nomes, olha, essa pessoa é de confiança. Porque assim, a gente o Conselho Federal está brigando pela proficiência da profissão, né? Que cada especialidade vai ter, ó, a gente está brigando para isso. É uma Né? medida também, não é curativa, ela é Curativa, paliativa dessa paliativa. situação, É, porque a gente não consegue contornar, e muita gente critica, porque fala que não vai resolver o problema. E não tem como, não vai ter uma medida para resolver esse sim, problema, é um conjunto de ações que vai resolver. Uma dessas ações é a prova de proficiência para as pessoas que acabaram de se formar e a prova de atualização daqueles que têm títulos, né, que têm especializações, para comprovar que eles continuaram se capacitando e que têm condições de atender a sociedade. porque senão a sociedade vai ficar muito complicada em relação a todas as áreas. Não é só pequenos, é a parte de saúde humana, saúde animal e meio ambiente. Todas as áreas a gente se encontra, então se uma mexe, as outras mexem, Isso, né? tudo integrado, Tudo né? integrado. Como aqui no estudo biológico também. As três grandes áreas de saúde animal, saúde vegetal e saúde ambiental são trabalhadas aqui dentro em trabalhos multidisciplinares. Inclusive, a gente tem um programa de pós-graduação, que ele é voltado para isso, né? Os projetos têm que ser interdisciplinares,
juntando 2 ou 3 temáticas, pelo menos, Que para legal. resolver esses grandes problemas do agronegócio. Isso é só para veterinário, Não, agrônomo, não. zootecnista? Nós temos administrador de empresa fazendo a Nossa, que pós-graduação, nós temos pessoal de tecnologia da informação fazendo pós-graduação. O curso é aberto, tem que ter alguma graduação e interesse de resolver alguma problemática do agronegócio. Que legal. Na semana do médico veterinário, a gente vai ter umas atividades também, tanto no conselho, na LESC e na Câmara dos Vereadores. Muito bom. Então, É. se você quer entender um pouquinho mais, entra no meu canal no Instagram, que vai ter umas informações legais aí da importância que a gente tem como médico veterinário na sociedade. Você quer falar mais alguma coisa? Para quem quiser conhecer melhor tanto as atividades do Instituto Biológico quanto do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui de São Paulo, ambos têm os seus sites na internet, que aqui no Instituto Biológico a gente pode agendar visitas técnicas e a gente tem eventos de portas abertas, tanto para faculdades como para outras instituições. Quem quiser colaborar também com o projeto de pesquisa, a gente fica à disposição. E o conselho também tem os seus canais de comunicação, o site, o Instagram, e a gente sugere que dê uma buscada nos documentos técnicos que são produzidos lá, nos informativos que saem, que são bem interessantes. A gente tenta fazer um formato para leitura rápida, para não tomar muito tempo das pessoas e pelo menos você saber de alguns assuntos que são interessantes, caso você precise se aprofundar em algum deles. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer todo mundo que tem ajudado e acreditado na gente, principalmente as minhas colegas veterinárias e a zootecnista que estão na gestão do conselho agora. Comigo nós somos em maioria de mulheres, né? As mulheres estão dominando. Somos em 9 mulheres e 3 homens. E o nosso trabalho lá tem sido fascinante. É desafiante, mas é fascinante e eu quero agradecê-las de coração por elas terem a coragem de estarem comigo, né, nesse desafio. Tem dia que é 2 passos para trás e 1 para frente, mas a gente sabe que a gente está seguindo na mesma direção e a gente espera não decepcionar as pessoas. Não vai decepcionar. Dani, gostaria muito de agradecer. Daniela, presidente do conselho, médica veterinária, pesquisadora desse lugar incrível que é o Instituto Biológico aqui em São Paulo. Muito obrigada. Eu Obrigada. fiquei muito feliz. Eu acho que foi uma conversa esclarecedora, porque não foi nenhuma entrevista, foi um bate-papo, Ai, que bom. né? Prefiro assim. O bate-papo. E eu acho que a gente tem um futuro muito brilhante. Você aqui em São Paulo, doutora Ana no Conselho Federal, que é incansável, ama o que faz, que eu acho que é o mais importante, respeita a nossa classe e ama o que a gente faz, e sabe qual é a nossa importância na sociedade. Isso eu acho que é o mais importante. Muito obrigada, fiquei muito feliz. Foi um prazer. Obrigada.